Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos para mais uma aula, né? Hoje vamos fazer revisão dos conteúdos trabalhados em História. Falar um pouquinho sobre cidadania, né? Sobre os nossos direitos e deveres como cidadãos, quais são os documentos, né? Para que a gente precisa ter para comprovar a nossa cidadania, né? O registro de nascimento é o primeiro documento que a gente adquire assim que nasce. Estudamos também sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse documento ele tem 30 artigos, né? E no seu primeiro artigo ele diz que todos os seres humanos nascem livres, né, e iguais em direitos e deveres, em dignidade. Falamos também sobre as lutas dos operários brasileiros por direitos, né? A gente sabe que há alguns anos os operários trabalhavam de forma precária, né, em fábricas apertadas, sujas, trabalhavam até mais de 12 horas por dia. Falamos também sobre a Declaração dos Direitos da Criança, né? Em 1959 foi aprovada a Declaração dos Direitos da Criança, onde traz aí 10 princípios. A gente fez a leitura desses 10 princípios sobre os direitos da criança e logo mais depois aí foi aprovado o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um documento que trata aí sobre as leis específicas sobre os direitos da criança e do adolescente. Estudamos também, mais recente, o movimento feminista no Brasil. Hoje ainda vamos dar continuidade sobre essa temática. Trouxe novamente para vocês verem aí a linha do tempo que tem no caderno integrado de vocês, mas vamos falar mais um pouquinho sobre essas datas que a gente ainda não abordou nos vídeos falados sobre as lutas das mulheres. Em 1827, né, as meninas foram liberadas para frequentar a escola. Até 1827, as meninas, mulheres, não podiam estudar, né? Então, só bem depois puderam cursar uma faculdade. Aí sim, elas puderam realmente estudar tanto o ensino médio completo, como aí ingressar nas universidades. Trouxe aí a capa do livro Direitos das Mulheres e Justiça dos Homens. O livro foi produzido pela autora Nízia Floresta, né? Que ela desafiou as tradições daquela época, porque ela lançou esse livro fazendo uma crítica aí de todos os direitos negados às mulheres naquela época. Em 1910 foi fundado o primeiro partido feminino no Brasil. Leolinda Figueiredo foi uma das fundadoras do Partido Republicano Feminino. Em 1917, a Organização Internacional do Trabalho aprovou medida que previa a igualdade de salário para homens e mulheres, né? Desde essa época aí de 1917 já existem essas lutas por igualdade também de salário. Temos hoje o direito de participar, trabalhar fora. Sabemos que a mulher, né, trabalha no mercado de trabalho, tem as mesmas capacidades de desenvolver trabalhos que os homens também desenvolvem, porém ainda existe essa diferença salarial, né, por questão de ser mulher. Um fato bem interessante aconteceu em 1928. Nessa época a mulher ainda não votava, né? E nem tampouco se candidatava a prefeita. Então, no Rio Grande do Norte, a primeira mulher tomou posse de um cargo político eletivo. Essa mulher foi Alzira Soriano. Ela venceu a eleição para a prefeitura de Lages com 60% dos votos. Alzira se casou aos 17 anos, né? Ficou viúva aos 22, teve 3 filhos. Assim que ela ficou viúva, ela voltou a morar com seus pais. O pai dela era um homem muito influente na cidade, comerciante, líder religioso. Então ela passou a participar dessas reuniões políticas, né, junto com sua família. E ela foi influenciada também aí pela líder feminista Berta Lutz, né? Naquela época era uma líder feminista aí que lutava pelos direitos das mulheres. A Alzira pôde se candidatar porque existia uma lei estadual, né, que garantia, que permitia as mulheres votar e se candidatar. Ficou menos de um ano como prefeita. Foi mesmo na época da Revolução de 1930, e aí ela não concordava muito, ela teve problemas com o governo Getúlio Vargas. Em 1932, aí sim, realmente as mulheres
conseguiram o direito de votar. Esse direito só foi garantido após uma luta de mais de 10 anos liderada aí, sobretudo, pela bióloga Berta Lutz, uma das principais articuladoras do movimento, e foi uma das influenciadoras a Alzira se candidatar a prefeita lá em Lages. Em 1977 foi aprovada a Lei do Divórcio. Apesar dessa lei ter sido uma conquista, muitas mulheres permaneciam legalmente presas a esses casamentos. As mulheres divorciadas não eram bem vistas na sociedade. Isso fazia com que muitas mulheres optassem por ficar em casamentos infelizes, abusivos, em vez de pedir o divórcio. Em 1985, surge aí a Delegacia de Defesa da Mulher, mais conhecida como Delegacia da Mulher, que é um órgão público brasileiro que foi criado para combater a violência contra as mulheres, Trouxe aí os telefones aqui de nossa região. A nossa revisão de hoje, a gente falou muito sobre lutas, conquistas, mulheres, direitos. Todas essas palavras estão no plural. Lutas, são várias lutas. Conquistas também, foram muitas conquistas que a gente conseguiu. Mulheres, significa que não foi uma única, foram várias. Direitos, não estamos falando somente de um direito, e sim de vários direitos. A indicação do plural é a letra S aí no final de cada palavra. Somente no caso de mulheres, que foi acrescentado aí ES. Agora vamos fazer uma atividade, Temos aí no primeiro, complete as frases com as palavras do quadro. No quadro temos mulheres, Alzira Soriano e igualdade. Na letra A temos o espaço aí para colocar a palavra. Foi a primeira mulher eleita prefeita no Brasil. Quem foi? Vocês vão colocar. Em 1827, as conquistaram o direito de frequentar a escola. E na letra C, a Organização Internacional do Trabalho aprovou medidas que previa a de salário para homens e para mulheres. Já que no segundo diz assim: o artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidades e direitos. Você concorda com essa afirmativa? O que é que você acha que a gente pode falar sobre essa frase? Na prática, realmente está acontecendo assim? Coloque sua opinião. Queridos, ficamos por aqui. Espero vocês na próxima aula.